Fala galera, tô aqui para apresentar hoje um podcast muito especial. Inclusive eu espero que durante todo esse podcast a gente consiga passar aí a emoção para você que está aqui, não só nos assistindo, mas também ouvindo. Então por isso eu quero inicialmente me apresentar. Me chamo Lucas Basques, sou CEO da Belly Winner, tenho 1,90 m de altura, sou negro, estou usando um óculos azul, sou careca, usando uma camiseta linda com uma frase maravilhosa que aqui na Belly Winner a gente gosta muito e vive ela, que é nunca perca a capacidade de se emocionar. E estou aqui no ambiente do nosso escritório, na cidade de São Paulo, Chácara Santo Antônio. Se você talvez está aqui me vendo falar isso e talvez até achando estranho, seja porque não seja a sua realidade, a dificuldade talvez que, por exemplo, pessoas com dificuldade visual tenham em consumir um conteúdo como esse. Então hoje aqui essa abertura diferente, a pessoa que a gente trouxe aqui vai falar sobre isso com muita autoridade. Eu estou aqui com Rodrigo Credidio, consultor de empatia e comunicação inclusiva, fundador da empresa Good Bros. Rodrigo, prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Lucas. Gratidão pelo convite. Dou as boas-vindas aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Bom, eu sou um homem branco, de 46 anos, cabelos castanhos penteados para trás, tenho um nariz alongado, tenho barba grisalha. Hoje eu visto uma camisa jeans escura, preta, sobre uma camiseta preta, né? E aí, aproveitando aqui para descrever um pouco do ambiente, pode ser, Lucas? Por gentileza. Então, aqui, para quem está nos assistindo, à direita da tela está o Lucas, né? Eu estou à esquerda, estamos sentados à mesa, uma mesa de madeira, com 2 microfones de podcast, cada um tem o seu, e ao fundo tem uma televisão na parede, né? Com o endereço www.youtube.com/bellwinner. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando. Você quer que eu já comece já? Cara, eu quero que você comece, porque só esse bastidor aqui desse início já me deixou bastante nervoso, eu diria, assim, sabe? Muito legal. Rodrigo, inclusive eu quero já te pedir para você explicar um pouquinho, né, para quem está aqui nos ouvindo e vendo, né, o porquê que a gente começou dessa maneira, por favor. Essa é uma prática que eu sempre recomendo e faço nas minhas falas, porque pensando principalmente na pessoa com deficiência visual, né? Não só visual, mas também algumas pessoas com deficiência intelectual. É o recurso da audiodescrição, que é essa técnica de a gente transformar em palavras o que é visto, né? Então a gente brinca de pegar as imagens e transformar em palavras. E é uma forma das pessoas nessas condições interagirem de forma isonômica e igualitária com pessoas que enxergam e que têm a cognição típica, vamos chamar assim. Legal. Então a gente vai falar bastante sobre técnicas de acessibilidade, tanto na comunicação como na relação interpessoal, que a gente chama de acessibilidade atitudinal, para que a gente tenha um mundo cada vez mais respeitoso, digno, e que todas as diferenças sejam valorizadas e não perseguidas ou excluídas, né? Pô, cara, espetacular, espetacular. A gente estava aqui nos bastidores, inclusive eu quero até já me desculpar, né? Foi a primeira vez que eu fiz isso, eu não sei se fiz da melhor maneira, eu confesso foi ótimo. Que bom, que legal. E a gente estava brincando ali no café, né, Rodrigo, falando que, inclusive, um dos grandes objetivos que a gente tinha com o podcast antes era justamente expandir não só o network, mas expandir sair literalmente do nosso mundo, né? E, cara, em poucos minutos você já deu algumas aulas pra gente aqui, muito legal mesmo. Então, assim, de novo, reiterar que é um prazer tê-lo aqui, tá? Bom, e eu quero, Rodrigo, inclusive já pedir para você contar um pouquinho, sabe, ali da sua trajetória, como é que você chegou, né, aonde está hoje profissionalmente, principalmente profissionalmente falando. Por favor, fica à vontade. Bom, eu sou formado em comunicação, né? Fiz faculdade aqui em São Paulo, comecei uma carreira nessa área também abarcando a questão da área do marketing. Fiz carreira por 16 anos em empresas multinacionais do mercado farmacêutico. Fiz carreira nessa indústria por muito tempo, migrando de empresas, né? E em determinado momento da minha vida eu me questionei do legado, do propósito em termos de trabalho. Estava numa fase também, junto com a minha esposa, de querer engravidar, de ter o primeiro filho. Então tudo isso mexeu muito comigo e fez com que eu saísse bastante da minha zona de conforto e me questionasse, poxa, será que o meu trabalho vai ser uma fonte de inspiração para o meu filho, para minha filha? Será que eu vou
me realizar profissionalmente e pessoalmente. Então, tudo essas perguntas vieram à tona. Entrei num processo reflexivo, fiz terapia, fiz coach. E para encurtar essa história, eu acabei saindo do mundo corporativo, comecei a empreender como sócio de uma agência de publicidade. Não durou muito, depois de um ano já estava numa situação também de cansaço, de realmente querendo romper com esse universo. E foi quando eu, sem querer, fui a uma feira de acessibilidade, que se chama Reatec. Ela aconteceu esse ano, agora mês passado, aqui em São Paulo. E eu fui realmente de curioso para entender um pouco daquele universo. E fui, parece que meio empurrado pelo universo para ver o que era. E ao entrar na feira, naquele grande pavilhão, me deparei com Atlantis, né? Com um universo invisível para muitas das pessoas que a gente, na sociedade, que é o universo das pessoas com deficiência. Pessoas cegas, pessoas em cadeira de rodas, pessoas surdas, com N deficiências, e isso me encantou. Eu até senti uma emoção diferente, como se eu regressasse à minha casa, ao meu ninho, né? E como eu sou formado em marketing, em comunicação, fiz daquela visita uma grande pesquisa. Tá. Parava as pessoas no corredor para saber o que você está fazendo aqui, mas que feira é essa? Na própria feira. Na própria feira. Então esse sentimento foi... Ali, passei da catraca, aquela coisa me tomou, assim, me preencheu, né? E aí resolvi parar as pessoas para fazer essas rápidas arguições do porquê delas estarem ali, de quão bacana era aquela feira para elas, o que significava. E também fiz algumas perguntas para quem estava expondo. Afinal de contas, é um mercado promissor, não é um nicho isso, né? E saí ao final do dia dessa feira com uma baita de uma pesquisa bem qualitativa, decidido que era isso que eu queria fazer da minha vida, né? 6 meses depois, a Good Bros, que é a empresa que eu lidero, já estava com o CNPJ aberto. A gente ainda não tinha clientes, mas tínhamos já um plano de negócios. Então, esse é um processo que eu gosto de falar, porque aparentemente parece que foi meio ao acaso. E aí eu vou contar só um trecho que se decorreu após a abertura da Good Bros, para a gente ver, até para a gente se questionar até que ponto os acasos acontecem, ou se não é providência, legal, né? Legal. Meus pais são paulistas, mas moram em Recife, da onde eu vim, né? A gente trocou de cidades. Hoje eles estão lá. Estão lá, eu vim de lá para cá para fazer a faculdade, fiquei e não voltei mais, para desgosto dos meus pais. E a gente sempre se fala, né? E desculpe só, quando que você veio para cá? Eu vim em 94. 94, legal. E aí não voltei mais, e a gente sempre manteve contato. Às vezes eu ia para lá, às vezes eu vinha para cá, mas muito contato telefônico. Principalmente nessa fase inicial de empresa, que meu pai e minha mãe queriam saber, e aí, como é que estão as coisas? Já tem cliente, não tem? E aí, numa dessas conversas com a minha mãe, né, que é espírita, eu também sou, a gente acabou entrando nesse assunto e ela falou, nossa, eu me lembrei agora de um episódio que aconteceu com você, que você era pequenininho, você tinha 3 anos de idade, quando eu te levei para um centro para tomar passe, e a entidade ali falou que você ia trabalhar com pessoas com deficiência no futuro. Caramba, cara. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, entendi a sensação que eu tive quando eu entrei e tomei contato com esse universo. Parecia realmente que os elos estavam se fechando, assim, né? O ciclo estava se fechando. Uhum. E aí, um ponto para fechar essa história. Eu nasci com uma má formação dos pés, pé esquerdo principalmente. Os dois nascidos tortos, congenitamente para dentro. O da esquerda eu fiz 4 cirurgias. A primeira eu tinha apenas 16 dias de vida. Já fui para mesa cirúrgica. Uhum. Fiz 4 e se você olhar, você vê que percebe uma atrofia ainda, né? Então, o meu pé esquerdo calça 37 e o da direita 40. Minha perna é mais fininha. Só que o que acontece? Como boa parte das pessoas que nascem com uma deficiência congênita, principalmente física, tendem a invisibilizar, a ocultar da sociedade para não se sentir excluídas, terem um tratamento não amistoso. Então eu fiz isso ao longo da minha infância e minha adolescência inteira, a ponto de eu me esquecer que eu tinha uma característica física
à margem do normal, do típico, né? E aí parecia que essa conversa com a minha mãe e o início nesse universo me trazia à tona quem eu realmente sou, né? Certo. E aí eu falo, aí hoje eu brinco, né? Que essa marca de nascença parece que foi assim, ó, fosse um carimbinho, assim, ó, não esqueça de que quando você for para a Terra, você tem essa missão de trabalhar com pessoas com deficiência. E durante 37 anos da minha vida eu não lembrei. Tá. Até a saída dessa feira, né? Tá. Então aí eu pergunto, será que é por acaso ou que tudo estava sendo concatenado, né? Sim, sim. Então esse é um pouco da minha história e isso só me fortaleceu, fez com que abrisse uma janela gigante de autoconhecimento e isso me impulsionou para mergulhar de cabeça mesmo nesse mercado, nesse universo da acessibilidade, da inclusão da pessoa com deficiência. Então, caramba, é propósito com trabalho, com vida pessoal, tudo misturado. Tá. É assim como eu enxergo a minha empresa hoje. Cara, vai ser emocionante, o papo vai ser emocionante aqui, Rodrigo, porque é o seguinte, a gente fala muito aqui, né, que nós acreditamos que, e é só o que nós acreditamos, né, que fique claro, não é o que, essa é a nossa verdade, que a vida precisa ser realmente essa mistura. A gente acredita isso, que não dá pra, né, simplesmente separar, olha, eu sou o Rodrigo profissional, Rodrigo família, Rodrigo, né, a gente, esse né, quando você traz aqui agora essa mistura toda, então isso é bem legal, é o que a gente acredita mesmo, e até para quem também está nos assistindo aqui, eu vou te perguntar um pouquinho agora para você falar da Good Bros e pedir inclusive algumas definições para você, a gente... Porque nós somos uma empresa, né, que presta consultoria em sistema de gestão e tal, pô, e o que tem a ver tudo isso, né? E a gente tá falando aqui nos bastidores que a gente acredita que a mensagem que a gente quer levar, né, tem muito dessa introdução que você fez, que é, cara, você tem que ir porque você gosta, sabe? Né, para você realmente ter sucesso no que... Claro que o discurso fica bonito, né? A gente sabe que tem boleto que chega, a conta chega aí, né? O meu discurso é lindo. Mas eu digo, as pessoas que desconectam com isso, né? Que aí a gente acha que é complexo. Então, pegando esse gancho teu, assim, e como é que foi isso, justamente, a hora que você falou, pô, legal, entrei na feira, senti tudo isso, agora eu vou empreender e eu vou... A primeira, sobre a Good Bros, né? O porquê do nome, começa falando pra gente. Então, eu saí dessa feira, assim, de uma energia muito forte, assim, muito vívida, de que eu tinha que abrir uma empresa focada na inclusão da pessoa com deficiência. E aí teve um processo de definição do escopo de atuação, de N coisas, e obviamente a questão do nome era uma dos temas que eu tinha que resolver. E uma das pessoas que eu dividi essa angústia, né, esse sonho de montar uma empresa nova foi o meu irmão, que empreende há muito mais tempo que eu na área de tecnologia. Tá. Ele atua na área de aplicativos, de sites. Tá. E eu falei com ele meio que convidando já, assim, ó, então, eu tô pensando nisso, o que você acha? Você não quer entrar comigo? Tá. E aí ele falou, beleza, conta comigo. E eu gosto de falar isso porque ele foi a primeira pessoa que comprou a ideia que não eu, né? Foi a primeira pessoa que falou, vamos junto, né? Tá. Isso me fortaleceu mais e a gente queria um nome de uma certa forma internacional, porque a nossa pretensão é ir para fora do Brasil, porque nós podemos oferecer serviços para fora, e fosse lúdico, tivesse uma pegada humanista, e aí eu acho que ele que sugeriu, que não, alguma coisa relacionada a nós, né? Tá. Então, Good Bros, o Bros tem a ver com Brothers, né? De bons irmãos, né? Bons irmãos querendo semear o bem, meio que isso. E aí o tempo passou, ele acabou se envolvendo com outros projetos, ele acabou saindo da sociedade, hoje só sou eu. Mas hoje eu vejo, após 9 anos de empresa, que eu acabei construindo uma irmandade, uma fraternidade que não é consanguínea, né? Tá. Então tem você, tem o Alexandre, tem outras pessoas que vão chegando, cada um com a sua área de atuação, com o seu repertório, e vai se conectando energeticamente com a empresa. Então, a gente está formando hoje uma grande irmandade. Então, acho que o Good Bros, hoje em dia, está mais para esse significado de criarmos uma grande aldeia para trabalhar valores de cidadania, de humanidade, de acessibilidade, do que originalmente a questão da sociedade consanguínea, né? Então, eu acho que o significado ele mudou, ganhou mais poder, ganhou mais capilaridade aí.
Poxa, que legal. E tem uma curiosidade. Por favor. Assim como a Belle Winner, nós escrevemos o G e o B, né? Good Bros, tudo minúsculo, né? Inclusive a logomarca, todas as letras têm o mesmo tamanho. Na logotipia foi algo que o designer nos propôs e que ficou esteticamente bonito, mas eu sempre escrevia o G e o B de Good Bros com as maiúsculas, até me deparar com a autora Bell Hooks, que escreve tudo com minúscula. Aí eu fui estudar e descobri que ele tem uma razão da coisa da equidade, de que nenhuma letra é superior à outra. Então, e é o que a gente preconiza, né? Que nenhuma pessoa sem deficiência é melhor ou superior que pessoas com deficiência. Falei, achei interessante e bati o olho na minha logotipia e vi que já está assim, né? Então eu comecei a escrever com o G e o B minúsculos. E no centro da letra G e B, onde seria um vazado, a gente tem ali uma gestalt, né? Tem uma silhueta de duas crianças, uma olhando para a esquerda e uma olhando para a direita. Não sei se você percebeu. Certo. Como se a questão da pureza, dos valores que a gente carrega desde criança, né? Da infância, que eu acho que é uma coisa que nós adultos temos sempre que nos esforçarmos para trabalhar esses valores essenciais, né? Certo. E um olhando para o outro. Então, essa coisa do estabelecer diálogos, né? De me conta, me escuta, que é o que a gente está fazendo aqui. Perfeito. Que é assim, o que você me traz é valioso e o que eu estou te trazendo é valioso. Então, é o Ubuntu, né? Tem um pouco a ver com o conceito do Ubuntu. Poxa, cara, que legal. Pô, que legal, cara, que legal. Já fica mais uma aula aqui também para quem, quando fala aqui pra gente que, pô, não, eu vou fazer um logo aqui eu mesmo no Canvas e tal, e tá tudo certo. Tá, a importância do brand da marca aí, né? Tudo comunica, né? Tudo comunica. Tudo comunica. Então, esses detalhes, quando pensados ou arquitetados com uma força maior, acho que isso corrobora para dar mais poderio para o propósito da empresa, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Para a gente falar um pouquinho, aliás, entrar aqui na Good Bros, Rodrigo, eu queria que você também desse aqui para a gente, sabe, a definição, sabe, de deficiência, de acessibilidade, como se fosse quase que um sumário aí que você aí considera importante, sabe, e que você observa também nessa tua trajetória, aonde todos nós, de fato, deveríamos saber, olha, isso é o mínimo que vocês precisam saber, sabe, para a gente poder começar essa conversa. A primeira coisa que é importante destacar, Lucas, é a questão justamente da terminologia, né? Até o começo dos anos 90, usava-se muito os termos portador de necessidades especiais, ou a palavra deficiente, né? PNE, que é a sigla. Hoje, todos esses termos caíram por terra. A terminologia correta, que foi criada pela ONU em 2007 e usada até hoje, é pessoa com deficiência. Né? Então, esse é o termo correto. Qualquer outra terminologia não deve ser usada. Obviamente, derivações disso podem ser usadas como pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência intelectual, ou pessoas com cegueira, pessoas com surdez. Então, o pessoas com ou pessoa alguma coisa é muito bem-vindo e pode ser usado. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho importante as pessoas terem noção, você que está assistindo, começar a revisar o seu glossário para que a gente possa estar atualizado, né? O segundo aspecto é a definição de deficiência, que justamente nesse ano de 2007 foi lançado a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também uma publicação da ONU, que no Brasil chegou com caráter de emenda constitucional. Então, perceba que esse texto, quando veio traduzido para o Brasil, ele tem um caráter de um apêndice, de uma emenda do principal documento nosso que celebra a democracia, a igualdade, que é a Constituição de 88. Okay. É o mesmo texto. E a deficiência de lá para cá, ela começa a ser percebida como a relação dos nossos corpos ou das nossas cognições com o meio. Então, a deficiência é um conceito relativizado, coisa que não era feita antigamente. A deficiência era vista como algo inerente ao corpo do indivíduo, como se fosse uma patologia, uma doença, um defeito, uma invalidez, uma incapacidade. Estou usando termos que eram muito comuns
na década de 50, 60. Tá. Bem, legal. Então, essas duas visões do que é deficiência tem nomes. Então, a gente chama de modelo social, que é um modelo vigente, que é assim, a partir do momento que você vislumbra uma barreira na interação de alguém com um espaço ou de alguém com outra pessoa, ali está configurada uma deficiência. A deficiência está na relação. Perfeito. Eu vou dar um exemplo que eu até dou em várias palestras. Né? Se você tem uma pessoa em cadeira de rodas e ela se depara com uma calçada sem rampa, onde está a deficiência? Está na calçada. Entendi. Não está na pessoa na cadeira de rodas. Tá. Né? A pessoa em cadeira de rodas ela tem uma característica motora que faz parte da definição dela. Porém, a ausência da rampa nessa calçada é que caracteriza a deficiência. Ok. Se houvesse uma rampa muito bem arquitetada, construída, não existiria naquela situação deficiência. Tá. Percebe? Entendi. É o que você falou. Você sai da característica única e exclusiva da pessoa e você vai para o exógeno aí, né? O que... Isso. Tá. Perfeito. Tá. O modelo social ele fala que a deficiência está na sociedade. Olha que legal. Legal. Então, a partir do momento que a gente pega, eu e você, um avião, e a gente vai para a China ou vai para a Rússia, eu não sei como é que tá o teu chinês. Não tá tão bom assim. Se a gente desembarcar lá e a gente olhar lá as sinalizações, os cardápios e tentar se comunicar, a gente não vai conseguir. Perfeito. Nós seremos pessoas com deficiência. Tá. Por causa do contexto. Ok. Sério. É a mesma coisa se a gente procurar uma roda de pessoas surdas que usam Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, e querer desenturmar nessa roda, a gente não vai conseguir porque a gente não tem a Libras como idioma. A gente vai se sentir pessoas com deficiência. Então, o contexto que determina a deficiência. Isso é importante deixar muito claro. Então, não é o fato que a pessoa não enxergar, não ouvir ou não se locomover de uma forma típica que ela é uma pessoa com deficiência. É meio quebra-cabeça, né? Sensacional, mas ficou claríssimo. E o modelo anterior é o modelo médico. Então, assim, a pessoa tem uma surdez, então precisa ser tratada. A pessoa tem uma cegueira, precisa ser tratada, curada. Esse é o modelo antigo e que, infelizmente, ainda perdura nos ambientes corporativos e na sociedade em geral. Essa coisa e aí, por isso que tem a exclusão. Né? Aquela pessoa não trabalha nas condições iguais aos demais funcionários porque ela tem uma determinada condição sensorial, cognitiva. Então, ela não cabe aqui nesse ambiente, como se ela tivesse uma culpa, né? Na verdade, assim, a organização ou o coletivo, né? A sociedade tem que se movimentar para prover uma solução para que essa pessoa também venha para a festa, né? Perfeito. Então, esse é o conceito primordial. E o contraponto da barreira, né? Que a barreira, eu diria que é a grande vilã da história. Então, a barreira você tem a de origem arquitetônica, tem a barreira de origem comunicacional, tem a barreira de origem atitudinal, quando as atitudes são excludentes. E o antídoto da barreira é a acessibilidade, que é qualquer coisa que você faça para justamente mover esses obstáculos e fazer jus ao modelo social. Então, eu falei aqui de 4 grandes conceitos que são os essenciais, para a gente também não tomar muito tempo nessa parte mais teórica, mas assim, conceito de deficiência, terminologia, conceito de barreira e acessibilidade como contrapontos, né? E aí, quando a gente tem esses conceitos muito bem definidos, fica mais fácil a gente trafegar e navegar por esses mares à procura da inclusão, que é o que a gente quer no final do dia. Cara, eu fiz questão de ficar quietinho para não atrapalhar esse belo corte que vai dar, Rodrigo. Muito bom, cara. Ficou muito bom essa tua explanação. Ficou excelente. A gente consegue chegar à conclusão, então, e me corrija, por gentileza, que a deficiência, ela tem total interação com o meio. Isso. E se uma pessoa com deficiência motora, por exemplo, tá? Com dificuldade, com deficiência, pessoa com deficiência para se locomover sozinha, está em cadeira de rodas. Ela está, naquele momento, com deficiência, caso aonde ela vai, se ela está indo para uma palestra, se ali não há acessibilidade para que ela possa, enfim, estar naquele ambiente. Caso contrário, se existe, naquele momento ela não está com deficiência. É correto isso? É dessa forma que a gente enxerga, né? Quer mostrar que, a partir da eliminação, da supressão das barreiras, existe a possibilidade de cada pessoa exercer os seus direitos humanos. Né?
E uma vez que a gente dá esse poder às pessoas estão sendo plenas, estão sendo realmente valorizadas pelo que elas são, né? A gente não quer dizer em nenhum momento, Lucas, eu acho que é importante frisar isso, que a gente não está descartando, ignorando, invisibilizando uma condição sensorial, física ou cognitiva. Não é isso que eu estou falando. O que a gente está querendo deixar muito claro é que uma característica dessas três naturezas, elas não são, por definição, um obstáculo. Legal. O obstáculo é a relação dessa característica com o contexto, com o meio, com as pessoas. Perfeito. Né? Então, eu gosto de deixar muito bem frisado, porque é um conceito que mexe um pouco com os nossos paradigmas, né? Sem dúvida. Exatamente, concordo. E aí, o que a Good Bros, Rodrigo, ela entra para resolver o quê? Quando você, lá na feira, teve esse sentimento muito forte, né? E falou, pô, é isso aqui, legal. Falou que você conhece o irmão, chama? O Diego. Falou, o Diego comprou a ideia, surgiu a Good Bros, aí para resolver qual problema, qual necessidade? Então, o nosso propósito é trazer a inclusão socioeconômica da pessoa com deficiência. Só que o nosso negócio é um B2B2C, né? Então, é um caminho indireto que a gente tem para chegar a esse mundo ideal onde todo mundo tem o gozo completo de seus direitos. Como eu fui 16 anos empresário, na verdade executivo de empresas, eu consigo entender as dores do lado de quem trabalha numa empresa que tem meta para cumprir, pressão diária e tal. E o nosso papel é mostrar que a acessibilidade é investimento, né? Não é despesa. A partir desse momento que a gente traz esse letramento, um novo paradigma de como trabalhar a acessibilidade, mostrando que ao se trabalhar a acessibilidade, a gente abre o mercado consumidor, a quantidade de seguidores de uma rede, enfim, para milhões e milhões de pessoas que hoje são invisibilizadas. A gente está trazendo justamente o que a empresa quer, né? Potencial de consumo, potencial de mais pessoas falando bem da nossa marca. Então, é esse caminho que esse discurso que nós levamos para as organizações. A partir desse letramento inicial, a gente começa a propor soluções na área de treinamento, na área arquitetônica, na área comunicacional, né? A parte de gestão de pessoas com deficiência. Então, é um escopo aí complementar, né? E que tem um impacto direto no bem-estar, no clima da organização, e que dessa forma a empresa consegue contratar melhores pessoas e consegue também se comunicar com o mercado de pessoas com deficiência. Porque isso é uma coisa importante que tem que ser falada, né? Tá. As pessoas com deficiência também compram, viajam, estudam, passeiam, né? Tá. E elas querem ser vistas como tal, como público consumidor. Então, por isso que a gente fala que é um B2B2C. A gente primeiro prepara a casa, prepara a organização, principalmente do ponto de vista atitudinal, né, de clima, para que essa empresa esteja preparada minimamente para poder ir para o mercado e falar, estamos contratando pessoas com deficiência. Pode vir que temos uma empresa acessível, com atitude empática, né? Ou, né? Se a empresa quer se comunicar para vender seus serviços e produtos para esse mercado. Então, tem essa dupla, quando eu falo do si, não só como consumidor, mas também como pessoa que candidata a ser funcionário ou funcionário dessa organização. Perfeito. Então, esse é um pouco do modelo de negócio que a gente tem. Legal. Perfeito, Rodrigo. E, Rodrigo, hoje, inclusive, importante deixar claro que também que a gente vai deixar todas as seus contatos aqui, as redes, isso com certeza depois vai ficar aqui para quem quiser te encontrar, tá? Eu queria também que você falasse um pouquinho mais, sabe, sobre, você falou em relação à parte de público. Hoje a gente você tem esses números, tem ou pelo menos uma ideia, sabe, do qual público potencial consumidor, né, de pessoas com algum tipo de deficiência? Isso, você tem esse... A gente infelizmente tem um histórico muito pequeno, né, de dados sobre o universo da pessoa com deficiência. O mais recente é de 2010, feito através do IBGE, é o censo a cada 10 anos que acontece, está acontecendo agora no final de 2022, né, que era para ter acontecido em 2020, mas por conta da pandemia não aconteceu, então esse censo está sendo renovado, mas é um censo muito quantitativo, você tem um panorama muito geral, numérico.
Porém, existem algumas iniciativas menores, né? Inclusive a gente está apoiando uma coalizão liderada por outras empresas do mesmo segmento que o nosso, para trazer dados um pouco mais qualitativos de como é o trabalho da pessoa com deficiência, quais são as dificuldades, como é que é o clima que ela relata da sua empresa. Então, eu acredito que a partir de 2023 teremos um pouco mais de informações. Mas respondendo a tua pergunta, com base no censo de 2010, a gente tem que 45,6 milhões de brasileiros ou brasileiras têm alguma deficiência. Né? Caramba, cara. Se a gente jogar isso na base populacional da época, que são, se não me engano, 208 milhões de brasileiros, algo assim, ou 202, não lembro, a gente está falando quase de 1 a cada 4 brasileiros com alguma deficiência, 24,6%. É muito. Meu né? Deus. Vamos ver como é que esses números vão se comportar agora no final de 2022. Isso dá uma incidência, como eu falei, de 24,6% da população. Internacionalmente, essa incidência é de 14%. 14. Nós não. Parte dos consultores de acessibilidade acreditamos que o número, talvez, brasileiro esteja um pouco supervalorizado e que os números sejam um pouco mais próximos de 14%, 15% de incidência da população. Né? Okay. Porque algumas perguntas, por exemplo, foi feita a pergunta se você tem alguma dificuldade de enxergar. Você deveria responder que sim. Exato. Né? Mas não chega a ser uma deficiência equiparável a uma cegueira ou uma baixa visão. Okay. Tem pessoas que enxergam 10%, 20% da visão. Ok. Né? Então, esse espectro, essas nuances não foram parametrizadas no censo. Por isso você acredita que talvez seja um número um pouco menor. Um pouco menor. Tá. Mas ainda assim, se a gente estiver falando de 15% da população brasileira, é muita coisa. 30 milhões de brasileiros. Exatamente. Que empresa não quer falar com mais 30 milhões de brasileiras e brasileiros? Isso aí. Né? Isso Acho aí. que a pergunta é essa, assim, né? E o investimento que é colocado para acessibilizar os espaços, a comunicação, os sites, os vídeos, ele é pífio, ele é muito pequeno comparado a esse universo de pessoas que têm dinheiro para investir, para gastar, para comprar produtos e serviços, mas que a comunicação não chega até elas. Né? Okay. Então, esse é um outro argumento também que nós utilizamos na nossa relação ali B2B com as empresas para mostrar que não é despesa, é investimento, é um mercado que está escondido, que está latente, adormecido, né? E que com poucas investidas na área da acessibilidade conseguimos chegar até esse mercado, seja para contratar, seja para trazer como clientes ou consumidores. Né? Perfeito. E Rodrigo, aí duas perguntas, né? Uma meio que emendando na outra. Hoje, como que legal, eu quero trazer a Good Bros aqui para o meu negócio. Hoje, qual que é o perfil, né, de cliente que normalmente procura? Está falando de grandes, pequenas, médias, um determinado nicho, são grandes marcas ou não? Então, essa é a primeira pergunta. Hoje, e aí, na verdade, emendando, né? Então, qual que é o perfil de cliente que te procura, né? E depois, chegando lá, como que é aí um pouco desse escopo de trabalho? Tá. Bom, o perfil em termos de tamanho de empresa, ele está mais presente hoje entre média e grande empresas, né? Tá. Principalmente empresas com 100 funcionários para cima, porque existe uma legislação federal, que é a Lei 8.213, tida como lei de cotas, que exige um percentual do quadro de CLT composto por pessoas com deficiência. Então, por exemplo, se a empresa tem 100 funcionários, ela precisa ter 2% de pessoas com deficiência, ou seja, 2 pessoas. Ok. E à medida que vai aumentando a quantidade de quadro de funcionários CLT, esse percentual vai aumentando até 5%. Ok. Então, empresas, por exemplo, com 2.000 funcionários, aplica-se 5%, então são 100 pessoas que precisa se ter contratado direitinho como CLT nessa empresa. Eu gosto de dar esse exemplo das empresas com 100 funcionários ou mais, porque a partir do momento que você contrata uma pessoa ou 2 com deficiência, você já vai ter no convívio a necessidade de adaptação. Seja na parte de vídeos, na parte de relação, nas reuniões, na troca de e-mails, né? Dependendo da deficiência, essa adaptação pode ser maior ou menor. Ok. Mas vai precisar. E aí a Good Bros aparece como uma ponte, uma fornecedora para entender esse contexto e entregar as acessibilidades e, por exemplo, colocar as barreiras no chão, né? Sejam elas comunicacionais, atitudinais.
Hoje, eu diria para vocês que entre as médias e grandes empresas, tem empresas da área de educação. Legal. Muitas, até porque a educação, por natureza, é um negócio democrático, né, para todo mundo. Então, já por definição, já existe essa preocupação de oferecer educação para toda e qualquer pessoa. Então, a gente tem, graças a Deus, tido muita procura por empresas desse segmento. Empresas de saúde também, pelo mesmo motivo. A saúde de uma pessoa com essa deficiência é tão valiosa quanto uma pessoa com uma deficiência física ou sensorial. Então, essa preocupação da saúde humana mobiliza esse segmento para nos procurar também, para adaptar os seus serviços. E a parte de consumo, né? Justamente apoiada nessa questão da ampliação do mercado. Então, empresas que têm bens de consumo começam a vislumbrar na acessibilidade uma forma de criar diferencial, alavancar resultado, ampliar sua audiência. Então, eu diria esses 3 segmentos hoje, para a Goodbros, são os que mais hoje fazem presença ali na nossa carteira, né? Nosso portfólio. E eu tenho outra pergunta, mas você citou um ponto aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Citou um ponto, eu queria te fazer uma pergunta, Rodrigo, em relação à lei de cotas, né? Que você citou essa legislação vigente. Você acredita que, se tratando, enfim, do nosso contexto, realmente é importante que tenha, você observa que a consciência, tá? Ela tem aumentado, principalmente do empreendedor, para poder trazer mais acessibilidade dentro do contexto de trabalho? Como é que você vê essa parte em específico, a lei de cotas, para a pessoa com deficiência? Eu vou confessar uma coisa. Quando eu entrei nesse mercado em 2014, eu falei, nossa, para que cota, né? Para que você exigir de uma empresa que tem que contratar X pessoas com deficiência? E aí, no começo, estudando e conversando com muitas pessoas, aí eu ouvi uma frase que falou, tem razão, e vou começar a falar isso. A lei de cotas, ela tem que ser vista como uma ação afirmativa. O que é ação afirmativa? É quando você tem uma morosidade ou uma estagnação tão grande na atitude de uma sociedade, você cria mecanismos para facilitar uma mudança, uma migração, uma transformação de uma forma mais rápida. Lembra? Não sei se você vai lembrar, quando instaurou-se o uso de cinto de segurança. Foi uma lei, né? Não foi uma coisa assim, minha vida é importante, eu vou usar o cinto de segurança. A gente teve que criar uma lei para plantar a sementinha do cuidado, do autocuidado, e aí hoje você não precisa de uma lei para você usar o cinto de segurança. Perfeito. A analogia, ela se aplica nesse caso. Tá. Então, a partir do que você cria uma lei federal que obriga que organizações de 100 funcionários ou mais tenham um contingente de pessoas com deficiência, está justamente semeando uma atitude inclusiva. Claro que o sonho daqui a X tempo, você não precisar mais dessa lei para ter que ver pessoas com deficiência trabalhando. Mas olha só, Lucas, graças a essa lei que já tem 33 anos de vida, né, recém-completados, são mais de 500 mil pessoas que têm hoje um trabalho digno, formal, com férias, tudo direitinho. A pergunta é, se não tivesse a lei de cotas, quantas pessoas com deficiência estariam empregadas hoje? Certo. Né? 500 mil hoje. 500 mil. Pouco, perto das 30 milhões ou 45 milhões que seja. Tá. Mas são 500 mil. Ok. Né? Quantas famílias estão sendo beneficiadas graças a essa lei? Sim. Então, eu vejo como uma ação afirmativa necessária até que a sociedade brasileira trate o assunto como algo natural. Assim, nossa, precisa ter uma lei para contratar pessoas com deficiência? Né? Da mesma forma que é o que você falou, não precisa de lei para usar cinto hoje mais. Né? Então, eu vejo que é um processo necessário, mas aqui em algumas décadas talvez não precise mais. Legal. A velocidade talvez precise de uma aceleração maior para podermos desvencilhar essas leis que são necessárias hoje, mas Deus queira que em breve não precisemos, que a própria sociedade enxergue essas oportunidades sem ter uma obrigação. Né? E hoje, Rodrigo, você percebe nos seus clientes que existe muito mais aquela vou contratar porque eu tenho que atender a lei, né? Eu vou usar o cinto que eu vou tomar multa, ou não, eu vou porque realmente eu entendi
que assim, é importante que eu contribua? Como é o que você sente hoje? Eu acho que talvez seja análogo ao teu universo, né, das ISOs. Talvez tenham empresas que realmente entendam a importância de ter processos bem sedimentados, porque isso vai impactar positivamente a cultura organizacional. Toda vez eu procuro falar isso. Não façam porque tem que fazer, não façam porque é lei, façam porque é bom para a cultura da organização. Você vai ter uma cultura muito mais humana, mais respeitosa, que valoriza, né, os valores humanos. É um composé, Lucas. Tem empresas que já enxergam oportunidades, enxergam como pilares estratégicos importantes. Você passa a ver presidentas e presidentes falando já da questão da acessibilidade, da pessoa com deficiência nos seus discursos, das suas falas, né? Mas você também tem um outro percentual grande de empresas que fazem porque tem que fazer, porque é lei, porque senão vai tomar multa, ou porque é moda, né? Infelizmente, a questão da acessibilidade e da diversidade como um todo ainda é percebida como algo da moda e para angariar novos seguidores, likes na rede social. Você consegue observar isso? Você acha que isso também tem com os... Tem, acho que são esses 3 movimentos atitudinais, assim, a questão da dor, né? Preciso fazer porque seu mestre mandou, ou vou fazer porque está na moda, porque eu vou conseguir mais likes, e tem um percentual ali de pessoas que realmente, e organizações que já entenderam a importância de se fazer. Não só para o bem da empresa, mas para o bem da nossa sociedade. Né? E aí, Rodrigo, outro ponto também, aproveitar essa tua fala no final agora, que é realmente, né, fazer com que esses empresários, vou colocar aí nas costas desses caras, tá? Que eles entendam que é importante, sim, devido a outros muitos benefícios que acabam vindo juntos. Quais? Sabe, a gente diz aqui na Belém que a gente não pode subestimar o óbvio, né? Porque eles falam, poxa, mas como quais? Tá aí, tá claro, mas, sabe, se você fosse pontuar, olha, isso, o que você... E aí a experiência, né, nos seus clientes, o que você observa? Falou, olha, isso daqui observamos. Sabe assim, de forma bem objetiva. Essa resposta é até tranquila de responder. São 4 grandes benefícios que a gente consegue enxergar e medir a partir da adoção de boas práticas em acessibilidade. Né? Primeiro deles, compliance. Né? Quando você tem boas práticas de acessibilidade nas suas várias dimensões, você consegue reduzir, mitigar riscos e reduzir as chances de receber uma multa e ter que pagar indenizações. Imagina um funcionário ou uma funcionária com deficiência que sofreu um acidente ou foi vítima de um assédio moral. Né? Tudo isso gera um passivo trabalhista gigantesco. Okay. Isso vai ter um impacto financeiro até na imagem da organização e vai levar um bom tempo para que isso se sedimente. Então, a questão do compliance, e aí eu vou destacar aí as 3 letrinhas que hoje estão em voga, né? O ESG, ESG, e o S é justamente o social, de você cuidar das pessoas, cuidar dos aspectos da diversidade. Então, só aí já tem um grande e bom motivo para você olhar com outros olhos a questão da inclusão e da acessibilidade da sua organização. O segundo aspecto é justamente do ponto de vista de recursos humanos. Quanto mais palatável, quanto mais acessível você criar um ambiente, e aí não estou falando só do mundo físico, mas do mundo relacional, um ambiente gostoso, de boas conversas, com glossários que não sejam capacitistas. Você conhece esse termo? Eu recentemente teve uma polêmica com alguém, eu não sei se foi um ex-BBB, falando sobre o capacitismo, mas fica à vontade para explicar. O capacitismo, ele é a discriminação em virtude da capacidade tida como inferior de uma pessoa com deficiência. Tá. Quando você julga que a pessoa com deficiência vai entregar menos, tem uma capacidade a menor que uma pessoa sem a deficiência. Isso é o capacitismo. Por favor, Rodrigo, fala de novo. O capacitismo é uma forma de discriminação, assim como o racismo é. Tá. Mas em função de você atribuir uma baixa capacidade da outra pessoa. Ok. Então, você julga que uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa com muleta, ela vai produzir num ambiente organizacional menos que uma pessoa sem essas condições.
Isso é errado. Né? Ok. Isso é o capacitismo. 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 É um preconceito da capacidade do outro. Você pré-julgar a capacidade do outro. Perfeito. Inclusive, me perdoe aqui a grosseria que eu vou usar no termo, mas foi justamente para parafrasear essa pessoa, eu acho que foi isso, então, enfim, um artista aí, mas que ela rapidamente se desculpou. Ela falou, olha, deixa de ser retardado. Aí ela, peraí, me desculpem, esse termo é eu usei, foi isso, e ela se desculpou na hora. Eu não me lembro bem, o pessoal dá um Google e vai achar. A gente pode até falar no finalzinho aqui da nossa fala um pouco sobre dicas de como evitar um glossário capacitista. Legal. Essa é uma das expressões que tem que ser evitadas. Legal. Então tem essa questão de você zelar por um clima anticapacitista, portanto, um clima empático, acessível, e isso faz com que os recursos humanos dessa empresa fiquem mais tempo, sintam-se mais felizes, mais valorizados. E isso já foi medido pela McKinsey, que pessoas mais felizes produzem mais, ficam mais tempo na empresa, a retenção é de 33% mais do que as empresas que não prezam por esse aspecto. Então, ou seja, a empresa ganha em termos de recursos, de talentos, né? Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é em relação do ponto de vista mercadológico, que é a minha praia. Não? A partir do momento que você tem uma comunicação e uma postura empática e acessível, incluindo as pessoas com deficiência, de novo, você vai angariar um mercado aí que está escapado, um mercado adormecido, de novos consumidores, pessoas seguindo a tua marca, falando bem da sua marca. Então você vai criar embaixadores e embaixadoras que vão falar a todos os ventos que a empresa tal é maravilhosa. E isso não tem preço. Né? Perfeito. Então esse aspecto mercadológico é fantástico. E o quarto aspecto, eu diria que é a questão da cidadania, né? Que eu coloco como um benefício à parte, porque a partir do momento que você tem organizações, sejam elas públicas ou privadas, se transformando, se mobilizando para serem melhores empresas, consequentemente isso vai transbordar para uma sociedade melhor. Então, é o quarto e grande benefício de você, mudando as empresas, você muda a cidade, que muda uma nação, que muda um planeta. Né? Então, pode ser um pouco romantizado o tópico, mas eu acho que é legal pensar dessa forma. Né? E pensar ao contrário dá o mesmo trabalho. Então, pensemos que eu, enquanto empresário, estou fazendo aqui com a minha empresa pequena o melhor que eu posso para incluir, para ser acessível, e isso vai energeticamente e, sei lá, de uma forma até que a gente não consegue perceber, contagiar outros empresários, outras empresárias, pessoas que nos assistem e vão fazer algo também na sua comunidade, no seu microcosmo, e isso vai virando uma grande corrente do bem. Acho que são esses 4 grandes benefícios, assim. Eu concordo muito, Rodrigo, com o que você está falando, e aí você até usa, talvez seja romantizar demais. A impressão que eu tenho hoje, e assim, eu falo com muita tranquilidade porque eu vim de exatas, né, cara, de engenharia. Então, assim, eu falo com muita tranquilidade que eu acho que nós chegamos a um ponto de romantizar de menos. Sabe? No sentido de levar as coisas tão a... E aí em termos de negócio mesmo, né? Eu estou à frente de um negócio, eu sei o quão é importante fazer caixa, porque, ok, temos contas. Mas assim, eu vejo também, e eu atuei durante muito tempo como consultor, antes de fato a Berline estar onde está. Então, eu estava ali na trincheira, fiquei 12, 13 anos ali na trincheira, e realmente, eu acho que romantizaram agora tão pouco no sentido de, esse termo, na parte aqui, cidadania que se trouxe, que a impressão que eu tenho é que simplesmente isso fica-se de lado, né? Terceirizado, como se não fosse responsabilidade nossa. Na verdade, é muito nossa. Né? Eu até acho que o mundo vai se transformar a partir do momento que as empresas se organizarem e se afinizarem, se ajudarem para que haja um transbordamento. Não adianta ficar esperando que o outro faça. Plenamente. Né? Tipo, o que eu posso fazer em casa e na minha empresa? É isso. Então, vamos pensar dessa forma, mesmo que seja um pouquinho do seu tempo dedicado a fazer um mundo mais inclusivo, estaremos ganhando. Perfeito, cara, perfeito. Concordamos. E é isso, assim, né? A gente... Muito bom, muito bom, muito bom. Esse projeto aqui, sabe, desse podcast é muito para isso também, sabe, assim, para a gente poder difundir isso. E eu falo aqui no começo, né? A gente quer trazer pessoas protagonistas que entregam resultados e gosta, né? Falei aqui, e gostam do que faz. Porque é isso, eu acho que aí sim, de fato, a gente consegue ter este papo e pensar nisso, né? E colocando isso na prateleira, sabe, não é se der tempo vou pensar, né? Você tem que pensar. E tem um detalhe no
nosso mercado, Lucas, que eu quero deixar muito frisado aqui, existe o lema, né, do Movimento da Pessoa com Deficiência, criado em 81, e que é um lema que faz muito sentido hoje em dia, que o lema é: nada sobre nós sem nós. Então, assim, você, pessoa sem deficiência, não venha inventar moda sem ter a minha participação, sem a minha opinião. E na Good Bros a gente tem consultoras e consultores com deficiência para justamente co-criarem soluções para as empresas. Então, não adianta o Rodrigo achar que vai tirar da cartola soluções mirabolantes. Não é isso. A gente em nenhum momento a gente vende essa ideia. Pelo contrário, a gente quer ouvir as pessoas com deficiência do cliente, ouvir também os nossos consultores que têm uma opinião externa, e a gente confabular aí uma solução que seja plausível para a cultura, que vai transformar, que seja efetiva. Então, quando a gente fala de transformação da sociedade, sempre com a participação de quem a gente está falando. Não adianta a gente colocar a margem, porque a gente vai estar repetindo o modelo médico de que as pessoas com deficiência são incapazes, são inválidas, então tem que ficar trancafiadas em institutos, e a gente que vai decidir por eles. Não é isso. Vem cá e fale você. Isso. Legal. O que você quer, como pode melhorar. Perfeito. Né? Então, a partir do momento que a gente traz isso, a gente traz inovação, porque a gente traz uma perspectiva nunca imaginada antes. Né? Exato. Então, assim, nossa... E as pessoas com autismo têm muitas contribuições nessa área da criatividade e da inovação. Elon Musk tem autismo. Sim, eu já ouvi falar que tem. Né? Certo. Só para exemplificar, para ficar... E, obviamente, a gente não precisa ter grandes celebridades, assim, pessoas do nosso convívio para realmente aportar inovação, criatividade e mais humanidade. Perfeito. É o outro ad aí que tá faltando, né? É verdade. Criatividade. Você falou sobre o autismo, a gente estava batendo papo aqui, e sempre que posso eu falo, o Matheus, meu filho, né? E inclusive um beijo pro Matheus, que ele tem 3 aninhos e meio, e ele fala que trabalha na Belly Winner. Falou, papai, eu trabalho na Belly Winner. Então, fica aqui profetizado, né? É isso aí. E ele tem autismo, né? E é isso, realmente, assim, a gente... antes, né, Rodrigo, eu falo muito isso com a minha esposa, que a Larécia, um beijo também, né, pra Larécia, não tô perdido. Não, exatamente. Adivina sofá. Exatamente. E a gente fala muito, assim, o quanto que... Parece clichê, mas de fato não é. O quanto que o Matheus realmente ensina, não só pelo autismo, mas pela criança que é, e o quanto, sabe, todos esses termos que você colocou aqui antes, principalmente ali cidadania, a gente... Sabe aquela coisa de... Poxa vida, né? Antes a gente... E aí faço essa meia-culpa sem nenhum medo. Aquela coisa que a gente... Poxa, mas bullying... bullying é besteira. Poxa, a geração Nutella, né? Que a gente batia no peito e achava... Hoje em dia eu entendo perfeitamente. Hoje em dia eu volto lá atrás com 10, 12, 15 anos. Eu falo, poxa vida. Sabe? Muitas vezes aquela palavra, talvez aquilo ali... Cara, eu pisei na bola, né? Então, é isso, cidadania, Sim. Né? E se você me permitir, até usando o gancho aí, passa por a gente revisar a nossa forma de se comunicar e de se referir a pessoas com deficiência. Quanto mais a gente revisa e a gente ajuda o colega ou a colega a se expressar de uma forma mais inclusiva, melhor vai ser o resultado. Então, palavras que devem ser riscadas no nosso caderninho. Posso? Por favor, inclusive aqui? Você usou aqui os termos capacitivos. Eu tenho essa pergunta para você. Termos capacitistas. Perdão, capacitistas. Então, por exemplo, retardado. Você parece um retardado? Não. O Lucas fingiu demência mental? Não. Esse meu lado autista. Ou, o fulano parece um autista. Também não. Então, qualquer alusão pejorativa do universo da neurodiversidade não pode ser usada. Legal. Palavras como mongol, excepcional. A gente também fala para não usar especial para se referir a pessoas com deficiência intelectual ou com autismo. Eu costumo falar que todos nós somos especiais. Certo. Né? Não é porque tem uma condição cognitiva que ele vai ser especial. Então, evitar também esses termos para atenuar esses eufemismos, né? Ok. Então, também ter esse discernimento. Aí, em relação a outras deficiências, né? Aparecia cego em tiroteio, evitar. Tá. Como se o cego, por não chegar, não conseguisse se locomover de forma autônoma. Ok. E consegue. Ok. Né? Então, evitar essa expressão. Que mancada que o Ale deu, né? Então, também como se a manquidão fosse um problema. Né? Certo. Deu uma de João sem braço, evitar esse termo também. Eu preciso de braços na BL Winner para fazer mais projetos. Entendi. Tem pessoas que sem braços que conseguem fazer muito mais que a gente.
Cara, então... Então, assim, de novo, por isso você entende o termo do capacitismo, né? De você atribuir a uma condição física típica ou tida como normal, como um condicionante para você fazer alguma coisa. Então, qualquer expressão dessas que eu citei aqui tem que ser banidas porque elas só estereotipam uma condição que não é verdade. Né? Certo. Então, só para dar alguns exemplos aí para o pessoal se policiar e corrigir o coleguinha quando ouvir com educação, sem violência, mas corrigir. Sim, legal. E, Rodrigo, eu vou abrir aqui agora, a gente costuma brincar, que o pessoal que não tá... Brincar não, deixa eu melhorar isso aqui que eu tô falando, porque, inclusive, como não estão aqui, né, assistindo nossos bastidores, você que tá assistindo aqui tem uma plateia... Umas 200, né? Umas 200 pessoas aqui de que eu sou brincar. Por quê? Porque agora a gente vai abrir as perguntas para a plateia. Exatamente, a gente está quase indo para a reta final aqui. Beleza. E, por gentileza, aí, leva o microfone lá, né, leva o microfone lá, por gentileza. Fala, Lê, faz a sua pergunta. Rodrigo, cara, é sempre um prazer ouvir você. Já é o segundo podcast que eu participo com você e sempre tem coisas fantásticas que você traz pra gente. A sua história de vida, o seu trabalho é uma coisa fantástica que tem que ser muito valorizada e muito conhecida. Você está de parabéns. Eu queria te fazer 2 perguntas. Em relação à acessibilidade nas empresas e nas ruas, nos lugares que nós frequentamos, existe, na sua opinião, ainda muito a se fazer? Sim, existe muito a se fazer. As cidades têm muitas oportunidades arquitetônicas para serem melhoradas. E eu justamente aposto na fórmula da participação das pessoas com deficiência para justamente acelerar esse processo. A partir do momento que você ouve e traz as pessoas para, se possível, co-criarem soluções para a cidade, você vai ter isso sendo trabalhado culturalmente na sociedade, não fica uma coisa só pontual. Né? Então você ainda vê calçadas sem rampas, faixas de pedestres ainda precisando de condições de mais segurança e autonomia para a pessoa com deficiência e por aí vai, né? O tipo de pavimento que tem que ser propício a uma cadeira de rodas ou a uma senhora usando um andador, uma muleta, ou até mesmo uma família com um carrinho de bebê, né? A gente tem que pensar sempre do ponto de vista mais universal possível, de como criar uma cidade que beneficie o maior número possível de pessoas. E dentro das organizações, tirando o aspecto arquitetônico, que também se aplica, né, em relação a largura de corredor, tipo de piso, altura de mobiliário, banheiros, que é uma discussão bem complexa. A gente ouve muitas questões relacionadas a isso também, principalmente em relação à parte de comunicação interna, né? Como fazer reuniões, transmissões, envios de e-mails de uma forma mais inclusiva. Aí vai entrar a questão da linguagem também, né? Quando a gente fala de comunicação, mas também dos recursos como libras, como legendas, como audiodescrição, que a gente fez aqui no começo. Então tem muitas oportunidades dentro das organizações para criar esse clima que eu falei mais propício, mais empático, mais gostoso, para todo mundo se sentir bem, à vontade, né? E produzir mais, consequentemente. E é por isso que a gente existe, né? E só justificando a tua fala inicial, é que as perguntas são muito bem feitas. Aí a gente acaba tendo até mais tranquilidade, desenvoltura para responder, e você tem essa falsa impressão de que você está aprendendo. A minha outra, na verdade, não é nenhuma pergunta. Eu gostaria que você nos desse um relato de um case de sucesso que te emocionou bastante, alguma situação assim que na sua vida marcou bastante, de repente contar pra gente. Dentro de alguma organização ou dentro da sua vida, enfim, mas de repente de uma organização, de um trabalho que você fez. Me vem à mente agora um trabalho recente. A gente tem algumas pessoas, como eu falei, com deficiência, que são consultoras, né, da Good Bros, e que participam junto com a gente nos projetos. E a gente sempre procura fazer com que elas deem a primeira opinião antes da entrega. Então a gente construiu um site recentemente com recursos de acessibilidade. E a gente pediu para o Gabriel, um abraço para você, Gabriel Aquino, que é lá de BH. Mineiro, gente boa, tudo gente boa. Ele é consultor nessa área, pedagogo. E aí eu falei, Gabriel, navega aí no site e me manda um áudio. E aí o áudio foi muito emocionante, porque ele falou, tá muito legal, tá muito acessível. E aí você vê a felicidade, né, da pessoa ao se deparar com a acessibilidade e não com a barreira. E aí as palavras são emocionantes e a gente escutando, isso me tocou muito, assim, isso nos fortalece para a gente seguir
semeando. Infelizmente, como a gente é um B2B2C, às vezes a gente não tem o relato direto de quem está consumindo um serviço lá na ponta. A gente até pede para os clientes mandarem, de repente, relato de saque para a gente, mas acaba não tendo esse canal direto. Então a gente acaba tendo esses relatos das pessoas com deficiência que trabalham com a gente e que nesses momentos elas tiram totalmente a camiseta, assim, né? Eu não estou elogiando porque é Good Bros, eu estou elogiando porque, tá muito legal e elas participam, né? Então isso é muito poderoso, quando você tem a participação delas numa coisa que é para elas. Acho que esse é o mais gostoso. E aí tem vários relatos assim. Foi semana retrasada que aconteceu, então... Obrigado, Rodrigo. Valeu. Valeu. Rodrigo, já desde nos bastidores aqui, nos primeiros minutos, ouvindo você falar, desde do post, da legenda no post que tem ali nas redes sociais, a apresentação verbal, né, de como que nós estamos fisicamente, a gente já estava comentando aqui o quão sensacional é esse tipo de atuação. Eu queria saber se você tem ideia do quanto que você contribui na sociedade ou como que você vê a sua atuação, não só dentro de um ambiente corporativo, mas na sociedade, né, nas pessoas como um todo. Como que as suas ações, elas influenciam nisso? Nossa, eu não parei para pensar nisso, viu? A gente é tão apaixonado pelo que a gente faz que a gente acaba não tendo esse tempo de fazer essa análise, né? Essa é a minha missão, eu já entendi que é semear a cultura do não capacitismo, né? Da inclusão da pessoa com deficiência principalmente. E isso já me basta. Tem uma frase importante do Mark Twain, né? Eu nunca li Mark Twain, mas essa frase dele é maravilhosa. Que ele fala que existem 2 dias mais importantes das nossas vidas. Não importa quem sejamos, mas tem 2. O primeiro é quando a gente nasce, quando a gente vem ao mundo. E o segundo é quando a gente descobre por que a gente nasceu. E eu descobri. E isso me basta. Para seguir semeando. Legal. Aproveitando, né? Desculpa, eu não me apresentei, né? Não me descrevi. Por favor. Meu nome é Alexandre Domingos, 44 anos, 1,83 m, sou uma pessoa preta, um pouco acima do peso, né? Estou com 108 quilos, cabelo curto, estou vestindo preto, com uma logo da Animalex, uma calça preta, e é isso. Você consegue descrever também? Vamos tentar. É bom. Quanto mais Eu sou Henrique, um homem branco, 27 anos de idade. Estou vestindo uma camiseta preta, lisa, sem logo, utilizando um óculos. Eu tenho cabelo raspado e barba longa. Eu sou Daniele, uma mulher branca, de cabelos encaracolados, compridos. Uso óculos, estou com uma camiseta jeans, calça preta e blusa branca. Acho que é isso, Muito né? bom. Excelente. Muito bom. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai criando, vai exercitando, né, a inclusividade. E é muito gostoso essa prática diária, porque ela ajuda e nos ajuda também, né? A gente vai tendo noção de quem somos e o nosso papel aqui no planeta. É Exato. gostoso, essa dualidade, assim. Exatamente. Não vamos pedir para as outras 197 pessoas da plateia, senão não vai dar tempo. Escrevam pra gente, Diz né? exatamente. Deixa seu comentário aqui embaixo. Isso, Aí. deixa. Pronto, exatamente. Mas aqui, Rodrigo, para a gente fechar e ali para as considerações finais, eu sempre costumo fazer uma pergunta que é a seguinte: se você pudesse voltar para conversar com o Rodrigo ali do início da carreira, sabe que negócio? Estou iniciando a carreira lá e pudesse dar um conselho, você, Rodrigo, hoje, pudesse dar um conselho pro Rodrigo lá, início da carreira, o que você falaria? Mas é aquele conselho, não é um jantar longo, onde você não poder bater um papo longo, não. Sabe aquela coisa, vou te dar um conselho, aquela frase rápida. É uma viagem de elevador, assim. Exatamente ali, um curtinho, o que você falaria, qual conselho você daria para esse Rodrigo lá? Eu tentaria resumir em 2 frases, assim. Escute a sua intuição e faça algo que você gosta, que você ama. Que uma coisa está correlacionada à outra. E por muito tempo eu não escutava a minha intuição, né? O meu sexto sentido. Eu acho que a gente tem essa... eu não sou de exatas, mas a gente tem... no mundo corporativo a gente acaba adotando um modus operandi muito racional, né? Como se a intuição não fosse algo banal
que a gente não tivesse que dar atenção. Mas o universo sempre nos dá sinais e a gente tem que estar atento. Né? Então a intuição ela vem como uma força fora desse plano aqui para nos alertar e nos guiar para o nosso caminho, nossa missão, para ser mais rápida esse processo mais gostoso. Perfeito. Então eu falaria sobre essa questão da intuição e para se jogar em algo que realmente seja apaixonante. Não importa o que seja. Né? Pode ser um astronauta da NASA, mas pode ser um vendedor ambulante, não importa, desde que você faça com o coração. Né? Perfeito. E acho que seria isso. Pô, exatamente, isso daí reflete bem essa camiseta aqui, né? Isso aqui é uma camiseta que meu pai sempre falou, eu não entendia quando ele falava quando eu era menor, mas ele falava, Luquinha, filme de Luquinhas, ó, nunca perca a capacidade de se emocionar no que você for fazer. Eu não entendia bem, né? Hoje eu entendo bem e é exatamente tudo isso que você acabou de falar, né? Sobre ser apaixonado, não importa o que é que você faz, mas então, mais uma vez, tá claro que a gente acertou, cara, no convidado, porque... Pô, assim, além de todo esse conteúdo muito, assim, muito especial mesmo, sabe, Rodrigo, que você trouxe, acabou com uma série aqui, sabe, de paradigmas dentro de mim, uma série de coisas que eu não tinha tanta clareza, e você esclareceu, eu não tenho dúvida nenhuma que também você vai esclarecer aqui para o nosso público, né? Então, além disso, a gente conseguir trazer pessoas aqui muito alinhadas com o que a gente acredita, que resumindo, é isso, ó, vai lá fazer o que você gosta e fácil não é, mas vai lá, que tá aqui o exemplo de quem faz o que gosta, né, cara, que é você. Então, só temos a te agradecer. Eu que agradeço pelo convite. Fique à vontade, por favor, fique à vontade, inclusive, para as suas palavras aí, para dar um tipo. Agradecer a você e a todo o time da BL Winner, a Dani também que tá aqui nos bastidores, a Lê, o Ricão, né? Exato. E todo mundo que nos acompanha. E colocar me colocar à disposição e todo o time da Good Bros para tirar dúvidas, para compartilhar conteúdo sobre o tema da inclusão da pessoa com deficiência. Fiquem à vontade para nos escrever. Quanto mais pessoas engajarem nesse movimento, mais a gente vai acelerar esse processo, né, de ver um Brasil mais incluso, né? Então, gratidão. É recíproco o sentimento de que encontrei aqui em você uma pessoa que ama o que faz e que acredita no poder das pessoas, né? Sim. Que as pessoas, ao poderem se emocionar, elas estão legitimando o fato de serem pessoas, né? Se você perde isso, você vira uma máquina, né? Um algoritmo. Então, gratidão e é isso, né? Inclusive, por favor, a gente vai deixar escrito aqui mas, por favor, fala também as suas redes, para o pessoal te encontrar, a Good Bros, por gentileza. Bom, o site é www.goodbros, né? Vou soletrar goodbros.com.br. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, no YouTube e no LinkedIn. Essas são as redes mais utilizadas e estamos começando a navegar também em ondas tiktonenses. Estamos indo para o TikTok. Já estamos indo para o TikTok também. Sim, estou começando. Então podem nos escrever, a gente vai ter o prazer de compartilhar e semear juntos essa jornada aí. Rodrigo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi muito especial. Tenho certeza que foi muito agregador, a galera gostou pra caramba, não tenho dúvida, vai adorar. E eu também vou aproveitar aqui e pedir pro pessoal se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o comentário aí e a gente se vê com certeza no nosso próximo episódio. Abraço, galera!